diminuição da demanda por produtos e serviços em determinadas épocas do ano leva várias empresas a darem férias coletivas para os funcionários. Essa opção está prevista na legislação trabalhista. Agilidade para atender os clientes, montar os pratos, fechar as contas. A rotina de quem trabalha em bares e restaurantes é agitada. Mas o ritmo acelerado de trabalho tem a sua recompensa, as tão sonhadas férias. E nesse café aqui em Brasília, os funcionários já sabem quando elas vão acontecer. É porque aqui o dono adota as chamadas férias coletivas. É um costume que eu trouxe da França, que nunca trabalhei aqui antes. E é uma coisa, para mim, existe, é a lei, tem que fazer, então eu cumpri a lei. Virou tão a costume aqui, virou tão hábito, que ninguém se questiona, já sabe que em julho, 15 dias de final de julho, vão ter férias coletivas em 2015, então se eles querem se programar, vão se programar. As férias em período determinado atraem a atendente de caixa do café, que já usufrui desse benefício há 10 anos. No carnaval a gente pode planejar viagens, mesmo com antecedência, que sempre vai dar certo. E na época do meio do ano, é junho, são as férias das crianças, são as férias escolares. Então pra gente é bom. Mesmo trabalhando há pouco tempo no estabelecimento, o Fernando também aprova as férias coletivas. Fica bem interessante, a gente descansa a cada 6 meses, 15 dias, não fica um ano muito cansativo e a gente descansa bem. Mas para conceder esse período de descanso, o empregador precisa cumprir alguns pontos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Entre eles, as férias poderão ser divididas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. 15 dias antes, o Ministério do Trabalho e o sindicato da categoria devem ser avisados. Entre os clientes do café, as férias coletivas dividem opiniões. Eu não me importo como cliente, né? E acho uma escolha sábia dele. Já que é por um curto período de tempo, né? E acho bacana. Como cliente, eu ficaria chateada de chegar e não poder ser atendida. Porque eu acho que esse tipo de comércio, de alimentação, sei lá, as pessoas usam isso todos os dias, né? Não sou contra férias deles, não. Mas a gente sente falta, sim. A harmonia da casa fica igual para todo mundo. Volta todo mundo com um gás assim, muito bom. E para sabermos um pouco mais sobre as férias coletivas, o Jornal da Justiça conversou com o advogado especialista em direito trabalhista, Carlos Hernani. A entrevista foi feita pelo repórter Gabriel Ciafrei. Doutor Carlos, então quais são as diferenças, as principais diferenças entre as férias comuns e as coletivas? A começar pelo nome, que dá para a ideia de que as férias coletivas é para um grupo de pessoas, de empregados, e as férias individuais, ou comuns, são as individuais, apenas um empregado gosta daquelas férias. Essa é a diferença gritante, é mais simples de ser observada. Depois é a necessidade de aviso. Quer dizer, as férias coletivas, apesar de poder ser marcada por iniciativa apenas da empresa, ela também pode ser feita via acordo coletivo. Se a iniciativa foi apenas da empresa precisa comunicar tanto ao sindicato quanto à DRT, que naquele período de férias, naquele período de tempo, haverá férias coletivas ou na empresa como um todo, ou apenas em alguns setores da empresa. Ela precisa comunicar também, obviamente, se as férias coletivas saíram da negociação coletiva, ela não precisa comunicar ao sindicato, mas se a iniciativa foi individual da empresa, ela tem que comunicar ao sindicato. Tem que comunicar também os setores envolvidos na atividade econômica dela, informando que naquele período ela vai estar em férias coletivas, além de ter que afixar, né, dentro da empresa, com antecedência, obviamente, o aviso de que naquele período as férias serão coletivas. Doutor, a empresa ela precisa justificar o porquê das férias coletivas para o empregado? Não há necessidade, não há obrigação legal da justificativa do motivo para que seja deferida, ou seja marcada, ou porque a empresa tomou a decisão de marcar as férias coletivas. Apesar de que, normalmente, a empresa acaba explicando, mas não há uma obrigatoriedade legal. Caso a empresa dê as férias coletivas, todos os empregados devem cumprir
essas férias? E caso algum dos funcionários queira tirar em outro período, ele pode? Bom, aí é importante explicar uma coisinha. Na verdade, as férias, ela é um direito do trabalhador, tá? Mas a empresa tem 12 meses para conceder as férias. Então, o período de gozo das férias é uma decisão do empregador. Então, nessa linha, por mais que as empresas às vezes circulem um formulário de solicitação de férias, onde o trabalhador vai pedir, solicitar, gozar férias em tal e tal período, mas a decisão do período em que o trabalhador vai gozar férias é da empresa, tá? Há exceções, sempre há exceções. Por exemplo, quando empregados casados, da mesma família, eles têm direito a tirar férias juntos. Menor aprendiz tem direito a tirar férias no período de férias escolares. Então, há essas exceções legais. Mas essas exceções legais não se aplicam às férias coletivas, tá? Se a empresa decidiu que em tal período haverá férias coletivas, todo mundo vai ser obrigado a gozar aquelas férias coletivas. Isso aí não tem como se recusar. Se a pessoa for recém-contratada, ela também entra nas férias coletivas? É obrigatório. O que vai acontecer é que a empresa depois vai compensar no período de gozo, no período em que o empregado normalmente tiraria suas férias individuais, vai haver a compensação. Se ele só teve 10 dias de férias coletiva, ainda restam 20 para ele gozar. Então, a empresa vai dar, no período adequado, os 20 dias que faltam. O pagamento das férias coletivas, ele é diferente das férias comuns? Não tem diferença nenhuma nesse aspecto. O pagamento tem que ser realizado até 2 dias antes do início das férias, tem o terço constitucional. A questão do abono pecuniário depende de negociação coletiva. Então, só se houver, ou seja, o que é o abono pecuniário? A venda de 10 dias de férias, a venda até de 1/3 das férias. Nas férias coletivas isso não existe desde que legalmente ela não existe. Nas férias coletivas o empregador dá as férias e você não pode vender 30 dias ou 10 dias, como normalmente acontece. A não ser que isso seja negociado com o sindicato, no processo de negociação das férias coletivas com o sindicato, isso ser estabelecido. A empresa ela pode dividir as férias coletivas entre setores? Por exemplo, alguns setores tiram as férias e outros continuam trabalhando normalmente? Pode, não há impedimento legal em relação a isso, não. A empresa pode fechar como um todo ou fechar apenas alguns setores. Agora, se o trabalhador ele for demitido antes das férias, ele recebe os direitos referentes a elas? Se ele já tiver completado, já tiver direito a férias vencidas, ele vai ter que receber aquelas férias vencidas. Ou se é proporcional, se ele não tem 12 meses, ele vai receber proporcional os meses que ele trabalhou. Nesse aspecto, as férias coletivas não influenciam nisso. Influenciariam se ele gozou as férias coletivas, depois que ele voltou, ele foi demitido. Aí vai se computar se aquele período de férias coletivas já foi suficiente para cumprir todo o direito que o trabalhador tem às férias individuais. Volto a dizer, se as férias coletivas for de 20 dias, ele tem direito a mais 10. Então, se ele for demitido após as férias coletivas, ele vai receber 10 dias de férias. E aí, o integral ou proporcional, dependendo dos meses que ele tem de trabalho para aquela empresa. Em caso dele gozar, então, das férias coletivas de 30 dias, durante esses 12 meses a que ele tem direito de tirar essas férias, já se considera, então, que ele usou desse direito, doutor? Ele já gozou o período de férias dele. Então, ele não tem mais direito a férias individuais, porque ele já gozou as férias de uma forma coletiva, com todo mundo. Tá? Então, para aquele período de 12 meses, as férias dele estão cumpridas. E você vai ver a seguir no próximo bloco do Jornal da Justiça.